Agora o Bruno vai trazer, vai dar um. Ele tem duas também, duas. Ele e o presidente que estava ali, tá, Marcos, não sei, estavam conversando lá sobre É um importante as duas retorno. contratações aí também, cara. Importante o retorno do De La Cruz, que ficou fora do jogo passado, até para recuperar um pouco, Estava né? com os Isso que a gente tendões tem que todos fazer. machucados e não tinha condição nem de ficar no banco no outro jogo. E aí hoje Ninguém voltou. poupou. A gente não poupa. A gente, como é que o Vinícius falou? A gente cuida, né? Nós Cuida sem cuidamos e poupar. recuperamos, né? Presidente, posso fazer só uma pergunta ainda sobre sonho, sobre questão de sonho? Você falou do sonho, que você gosta de correr atrás dos seus sonhos. E a gente está vendo essa negociação acontecendo com o Clube de Portugal, Leixões. E eu queria te perguntar, também faz parte do seu sonho ver um clube representado pelo Flamengo, alguma coisa nesse sentido, disputando uma Champions League, já que você gosta tanto de ir para lá acompanhar a Champions? E quem sabe ainda ter um estádio também na Europa? Rodolfo, sei te falar. Vai ser a última, o que o prefeito te espera. Tá bom. Ah, ok. A última, depois ele dá. Desculpa, Bonano. Não. Bom prazer, pô. Não, tá bom. Assim, deixa eu te dizer, hoje o que a gente está vendo é que você forma grupos transnacionais. E o que a gente vê é que grupos europeus, que às vezes capitalizados com capital americano e tudo isso, mas começam com grandes equipes europeias e saem comprando participações em diversos clubes espalhados pelo mundo. O Flamengo é tão grande que a provocação que a gente faz é o seguinte: por que não o Flamengo ser clube-mãe de uma série de outros clubes espalhados pelo mundo, formando o seu grupo transnacional? É o que eu falei, pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Se os outros puderam, por que a gente não pode fazer isso? É esse o recado que eu deixo para as pessoas, entendeu? Preparem-se. Começa um. Hoje está melhor, né, presidente? Vamos ganhar! Esse é o maior. Vamos, mas não foi nada. Olha lá, ele mostrando a entrada do Rafael Veiga, a marca que ficou no tornozelo dele, podia ter quebrado a perna do Eric Pulgar. É impressionante, né? Impressionante o que acontece. Agora, vocês viram no começo do vídeo aí, o Tite falando das duas contratações, que ele ouviu a conversa do presidente com o Bruno Spindel. Então o Flamengo tem duas grandes contratações aí e não deixou claro. Olha como ele reclama. Eu fiz questão de começar o vídeo mostrando para vocês como ele reclama, como ele gesticula e ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. É impressionante. Olha só. Imagina se alguém do Flamengo, se o Tite, alguém do Flamengo faz isso, cara. Olha só. Ele ainda pede para os jogadores, ele pede para auxiliar, para todo mundo, olha só, reclamar. É impressionante. Eles fazem o que querem. Vamos ver aqui alguns lances aqui do jogo.
Agora é importante, né, a gente falar sobre o que o Abel falou, né, na coletiva. O Flamengo tinha que pegar e levar isso pro vestiário. É muito importante que os jogadores do Flamengo, até pro segundo jogo e pro restante da temporada, saibam o que o Abel falou, né? Eu gosto assim, amostradinho, né? Eu gosto assim. É brincadeira, né? Ele falou o seguinte: é uma eliminatória difícil contra um grande adversário que ano passado não ganhou título nenhum. Olha lá, ele faz o que quer e que chegue no vestiário essa frase do Abel Ferreira sobre o Flamengo, né? Brincadeira esse cara. Enquanto isso, né? Olha só, quando o Tite vai reclamar, ou os jogadores do Flamengo vão reclamar, olha, o Tite reclamando da absurda entrada no Eric Pulgar, né? Foi lá, falou rapidamente e saiu. Até o Gabigol foi reclamar. E olha, eles pedindo pro Gabigol sair, tá vendo? O Flamengo, a conduta do Flamengo é outra, tipo, pedindo pro Gabigol não reclamar. Pedindo pro Gabigol. Agora, o Flamengo não pode reclamar nada. O Abel reclama à vontade, os caras do Palmeiras reclamam à vontade, mas o Flamengo não pode reclamar, o Gabigol não pode reclamar. Todos incomodados ali, ó, falando que os caras do Palmeiras ficam enchendo o saco. E eles não podem, né? Gabigol, você não pode. O Flamengo não pode. O Tite não pode nem ir para a área técnica ali que os caras já vêm controlar. Olha só o que eles fazem com a gente. O Palmeiras pode tudo ali do outro lado e o Flamengo não pode reclamar, não pode abrir a boca. Vergonhoso, vergonhoso. Tudo bem? Eu sei que você falou ali, mas queria que você falasse aqui com a gente também um pouco como é que você analisa essa questão da arbitragem no jogo de hoje, em especial da atuação do VAR, né? Que a gente viu que teve muitas polêmicas, teve também o lance do Pulgar, a questão da seda do Everton. Como é que você analisa isso tudo, em especial o VAR? Não, basicamente da falta em cima do Pulgar, em que o Igor Benevenuto não conseguiu, dentro de uma tranquilidade, que é você estar dentro de uma sala reservada, no ar-condicionado, na tranquilidade, você vê o lance, revê o lance, continua, volta, ele não conseguiu ver a expulsão, ele está de parabéns. A todos, obrigado pela oportunidade de falar. A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR dessa noite. Até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric, acima do tornozelo, não era para expulsão. Tem alguém aí que acha que não era para expulsão? Assim, eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo, de um jogador. Aí eu estou contextualizando a consequência do erro. Um jogador importantíssimo do Palmeiras, que no momento da entrada ele já reage, se vocês forem ver a imagem, ele já tem uma reação de arrependimento ali da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e consequência para o jogo de volta. Então só queria entender o critério, o que passa na cabeça do VAR, se tem pouco monitor lá, se tem pouca imagem para ver, e para avaliar uma entrada dessa e sequer chamar para revisão. Assim, eu tenho certeza que fosse uma entrada dessa na Libertadores ali, que os critérios dos árbitros normalmente, principalmente na questão disciplinar, são mais uniformes e coerentes, era expulsão sumária, não tinha nem discussão. Não consigo entender, sinceramente, assim, vou passar a semana inteira sem entender o que passou na cabeça dele. Talvez não tivesse funcionando o VAR, mas aí o árbitro teria que avisar os capitães, né, nesse momento, e teve consequência para o jogo de hoje e tem consequência para o jogo de volta. Um erro dessa escala do Igor Benevenuto. Não sei o que passou na cabeça dele.
Matheus, boa noite. Você que não vinha atuando, o Tite estava te colocando apenas nos jogos da Copa do Brasil e tinha um intervalo longo, entrou em campo no jogo passado contra o Atlético Paranaense, agora, o Goianiense e foi muito bem em ambas as partidas. Como vem sendo essa preparação? Você anda conversando com o Rossi, porque você se mostra muito confiante em campo quando foi chamado. Eu acho que eu trabalho muito para isso, para quando chega esses momentos estar pronto. Continuar trabalhando dessa mesma forma. O Tite deixou bem claro que a Copa é eu que vou jogar, mas é pelo fruto do meu trabalho no dia a dia. Ele vê o meu trabalho, do quanto eu me dedico no dia a dia e sabe que pode confiar. Matheus. Não tem como a gente não te perguntar sobre o dia histórico que foi hoje para o Flamengo. Eu sei que vocês estavam na concentração, mas queria saber como é que vocês reagiram a essa questão, né, que o Flamengo conseguiu vencer o leilão pelo terreno do gasômetro, você ter contrato até 2025, quem sabe uma renovação para poder jogar no futuro no estádio do Flamengo. Como é que vocês reagiram? Como é que você pensa com essa possibilidade? É um sonho de, acho que todos nós, realizado, né? Ter a nossa própria casa, ter a nossa própria atmosfera ali, né? É um sonho de todos nós, a gente fica feliz que conseguimos e agora é esperar o grande momento chegar. Matheus, primeiro parabéns pela vitória, eu acho que é uma vitória muito importante para vocês como um clube, como equipe. O Palmeiras, querendo ou não, é um rival direto de vocês em grandes competições e hoje a gente viu o Flamengo bem seguro. A gente viu o Palmeiras que ficou até meio que retraído para jogar contra o Flamengo, gostaria de falar assim. Né, e vimos aí vocês jogando para frente, entendendo o DNA, a torcida fez uma festa. E como é que foi a tranquilidade que vocês sentiram ali dentro de campo? O que foi passado para vocês? O Tite falou assim, pô, hoje vocês podem entrar que vai tudo tranquilo, a gente consegue sair bem, né? Como eu falei ali antes, não é os 11 que... Acho que foi um jogo épico, acho que o melhor jogo nosso no ano. Não é os 11 que fizeram esse jogo, é um staff inteiro. A gente estudou bastante, sabia o que deveria ser feito, sabia como eles iam marcar e conseguimos executar da melhor maneira possível. Boa noite, Matheus. A Copa do Brasil é um torneio que você deve considerar muito importante na sua carreira, porque foi no ano passado onde você fez um ótimo jogo contra o Atlético Paranaense. E ali na final, o pessoal depois criticou um pouco a sua atuação. Queria saber se você tem esse negócio com a Copa do Brasil desse ano, se é algo que é importante para a sua carreira, ser relevante, já que ano passado você viveu um momento muito alto e depois de algumas críticas por parte da torcida. Acho que é continuar trabalhando da mesma forma como continuei depois que eu saí da equipe. Vou lutar e continuar buscando meu espaço. Acho que uma competição em si não é o mais importante, mas cada jogo. Eu penso em cada jogo. O Flamengo tem que vencer todos os jogos e eu penso em cada jogo, em dar o meu melhor em cada jogo quando for me utilizar. Você vem agora de 2 jogos seguidos e sem sofrer gol. Eu queria saber como é que foi essa preparação para o seu retorno, o que o Tite conversou com você, como foi trabalhado o seu aspecto até psicológico para retornar agora e conseguir dar conta do recado, se sair tão bem. E também uma segunda pergunta, eu queria saber como é que foi a atmosfera, né? Esse dia os torcedores estavam bastante eufóricos, apoiando bastante a equipe nessa partida importante contra o Palmeiras. Queria saber como é que foi dentro de campo para vocês também. Qual é a sua primeira pergunta? É sobre a sua preparação para retornar, o que o Tite conversou contigo. A minha preparação é diária, é o meu treinamento todo dia, eu vou lá e me dedico ao máximo todos os dias e acredito que o trabalho reflete muito dentro do campo. Eu me dedico ao máximo para poder estar bem dentro do campo e atuar bem. E acho que foi um combo perfeito, né? Com a notícia do estádio, do terreno e com um jogo desse que foi o melhor jogo nosso no ano. Acho que um combo perfeito a ação. Tarde, um momento histórico para o clube, que foi a aquisição do terreno para a construção do estádio, mas acho que para fechar esse dia para o rubro-negro não podia ser um dia mais perfeito, que é o primeiro passo dessa realização do sonho. E uma vitória hoje, até falava com o Matheus, mais do que a vantagem, né? Acho que uma atuação de gala do Flamengo nessa noite. Vou falar um pouco de hoje de manhã. Eu acho que foi o título mais importante da gestão do presidente Rodolfo Landim, mesmo tendo tantos títulos, 2 Libertadores, 2 brasileiros até agora, Recopa, Supercopa, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, mas mesmo assim eu acho que o grande título da gestão Rodolfo Landim foi hoje de manhã, pelo menos é o que eu acho. Eu acho que o presidente está aí faltando 4, 5 meses para acabar o seu mandato, em que
que eu acho que todos nós vamos trabalhar o máximo, muito, para que a gente faça as maiores entregas possíveis, mas hoje, de fato, é um dia muito feliz em relação à aquisição hoje, por meio de um leilão, em que eu acho que é o grande sonho do rubro-negro, é o grande sonho de toda a torcida. Então está todo mundo muito feliz, né? Você passa para hoje à noite, a gente vem aqui numa competição importante, que financeiramente também é importante, para que a gente possa continuar um título de nível nacional. Então a gente quer ficar lutando aí. Foi importante ganhar de 2-0 de um adversário poderoso, um adversário sério. Mesmo assim, a gente continua não entendendo o VAR não ter uma expulsão em cima do Pulgar. A gente tem que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, ali pode ver, rever, ver de novo, rever de novo, e não consegue ter uma percepção que possa fazer o correto, que era a expulsão do jogador. O Igor Benevenuto. Então, assim, o Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. É chamar o juiz, que às vezes o juiz está ali, não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e a gente está feliz com o resultado. Braz, fica uma... Só com uma dúvida aí, que você falou que o lugar, você está se referindo ao lance do Rafael Veiga. Sim. Você acertou o Pulgar? Não, foi em cima do Pulgar. Foi em cima do Pulgar. Eu vi como é que tá a perna dele aqui no vestiário. Você pretende mandar alguma coisa? Não, desistiu, mas a gente desistiu. Não faz nem mais essa redação. Até porque senão era só colar um e-mail no outro, troca o juiz, troca o VAR e manda de novo. A gente desistiu. Mas a gente tem a oportunidade de falar aqui. Ganhamos de 2-0, todo mundo feliz com o terreno, mas o Igor Benevenuto não vai passar batido. Entendeu? A gente vai botar, tem que dar expressão a isso. E é o seguinte, eles vêm de uma tranquilidade ali, que não é nem o juiz às vezes ali na ânsia do jogo, num ângulo tão que você não... Ok, mas o cara que está dando VAR, enfim. Braz, queria que você... Pode. É um resultado que dá tranquilidade para jogar lá em São Paulo, porque o Matheus Cunha, por exemplo, que passou aqui agora, ele falou muito do gramado sintético, que lá é diferente, jogar num gramado assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acha que esse resultado dá um conforto maior? Eu acho que o resultado dá uma tranquilidade, mas não dá o resultado final. É o que eu falo, a gente vai jogar contra um time, um clube que está aí nesses últimos anos ganhando o campeonato, sempre disputando com a gente, vai ser um jogo duríssimo, mas também a gente falar que vai para um jogo desse como se fosse um 0-0, ou uma derrota, ou 1-0, não é, a gente tem 2-0, a gente tem um resultado teoricamente bom, acho que a gente precisa. Aqui são 180 minutos, não são 90 minutos. Então, nesses primeiros 90 minutos, ocorreu tudo bem. Vamos ver se o final também ocorre tudo bem. É isso, vamos para São Paulo. A gente sabe que a situação do Claudinho estava meio complicada com o Zenit. Queria que você atualizasse, por favor, como é que é essa Não, continua complicada, mas os jogadores, os seus empresários estão lá. A gente vem falando sistematicamente com eles, quase 6 horas de fuso, mas mesmo assim isso não atrapalha. Vou ficar até o final, dentro do que a gente achar que seja pertinente, a gente vai ficar com a proposta em cima, tanto do jogador como do clube, para que se também seja justo com o esforço do jogador que o jogador está fazendo lá. Às vezes não é possível. Quantas vezes um jogador aqui quis sair e a gente não quis vender e a gente segurou. Então, assim, isso é uma tratativa normal, que tem que ter tranquilidade, envolve muito dinheiro. A gente precisa ter segurança em relação a essa operação e está sendo tratado tudo com muita calma. É lógico, eu entendo a torcida, eu entendo a imprensa, só que eu acho que a gente tem que entender que a nossa janela, a gente antecipou no começo do ano e a gente trouxe o De La Cruz,
a gente trouxe o Ortiz, nós trouxemos o Vieira, trouxemos o Carlinhos, então assim, e a gente vai tentar completar aí para que a gente possa aí ter um final do mandato do presidente Landim do mesmo tamanho que foi o primeiro ano do mandato dele. A saída do Fabrício mudou? Oficialmente ainda não, mas a gente tem uma relação com os empresários e parece que essa proposta vai chegar oficialmente amanhã ou depois de amanhã. Marcos. Mas a gente não sabe os números ainda, detalhes de número. A gente sabe por alto, mas aí vão deixar chegar. Marcos, só a questão do Gabigol mudou alguma coisa? Não. Essa semana de reaproximação com a diretoria do Gabigol, etc. Não. Estaria um clima melhor, enfim, mudou alguma coisa? O torcedor brincou que hoje ele foi ali cumprimentar a Leila, dar um beijo nela no gramado. Não, o Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares. Cacau, tudo bem, Cacau? Dia histórico pro Flamengo. Em primeiro, o estádio, agora vitória importante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse dia aí na história do clube. Pô, o presidente já falou tudo, né? É um momento histórico, né? Patrimonialmente, comparado ao Mundial, assim, não quero comparar nunca a conquista esportiva com patrimônio. Mas o Landim marcou a história no Flamengo, tanto na conquista desportiva quanto na conquista patrimonial. É o CT evoluindo, é a Gávea evoluindo. E hoje esse gol... E a gente tem que agradecer, né? Tem que ter gratidão ao prefeito, ao Pedro, a todo mundo que se empenhou, toda a bancada rubro-negra, que trabalhou muito. A gente acha que foi uma coisa da noite pro dia, que aconteceu, não é. Ainda vai ter muita luta. Eu falo sempre para vocês, para destruir é um botão, pum, cai um prédio. Para construir um estádio do Flamengo, tem várias adversidades, vocês estão acompanhando aí. O edital estava pronto há 20 dias. Ninguém entrou no justiça. Quando o Flamengo aceitou a proposta, votou no conselho e aprovou o valor, teve uma enxurrada de ação. Então a gente tem que ter paciência, tem que perseverança. E o Landim é um craque nisso, tem que tirar o chapéu para ele. Vamos embora, a gente conta com vocês, agradece a vocês, que vocês cobram a gente. Essa cobrança é fundamental, a torcida do nosso lado. São 50 milhões, quem vai contra 50 milhões? Quero ver ter coragem de contra 50 milhões. Então vamos dar um passo de cada vez. O Flamengo está preparado para qualquer outro tipo de investida da casa? Claro. Isso faz parte, esse momento é assim mesmo que tem que ser, o presidente já falou, eu não vou falar em cima dele, nem em cima do prefeito. Eles estão abraçando essa causa e lutando diariamente. Tem o procurador do município brigando, tem o Dunche brigando, como vice-presidente do Flamengo jurídico. Então, tem uma equipe toda trabalhando. Não é um trabalho de uma pessoa só, de um presidente só, é um trabalho de uma nação de 50 milhões. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês, cada torcedor que torceu para esse momento, que brigou, que cobrou, que batalhou, que chorou, que rezou. Então... eu me emociono mesmo, porque eu me identifico com cada um que eu estou por essa causa. Cada momento. Vamos ter momentos legais aí para curtir juntos. E é isso. Cacau, Fala pouco, trabalha muito. Você que foi uma pessoa que foi muito importante, né, em todo esse projeto até agora, eu queria que você contasse como é que foi a emoção dessa semana, desde aquela questão das liminares, que podia não rolar o leilão, até o momento lá em que estavam lendo aí os documentos do Flamengo e no fim, quando teve o martelo batido. Como é que foi a emoção nesse momento? Emoção de quem está sem dormir, sem voz, de quem se identifica com o torcedor, quem estava hoje nos Chicos hoje comemorando, quem vai de arquibancada norte, quem é cria da arquibancada de cimento, quem nasceu do lado do Maracanã, e não é história nenhuma, papagaio do meu avô cantando o hino do Flamengo, e eu assino isso tudo e hoje está vivendo do lado de cá, sabe? Eu estava do lado de lá e estava do lado de cá, fui candidato a presidente, vivi isso tudo. Então, cara, de verdade, eu quero agradecer a vocês que acompanham o Flamengo, que cobram a gente. Isso é muito importante, porque sem essa cobrança, a gente tem que acostumar com o dirigente a ser vidraça, né?
e sim aplauso. Então, tem hora do aplauso, tem hora da vidraça. Hoje é o dia do aplauso. Então, aplauso ao Rodolfo Landim, aplauso ao prefeito Eduardo Paes, ao deputado Pedro Paulo. Meu agradecimento a todos eles. Só estou vivendo isso por causa deles. Obrigado, gente. Obrigado, cara. No meu coração. Não pode deixar de observar, sua camisa tá toda... Tá toda... Vai Eduardo pro quadro, Paes, essa vai pro daí. quadro, vai. Essa vai pro quadro porque é um dia memorável, é um dia marcante, vai ficar na história de todos nós, de vocês, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, tá aqui. Vamos levar no coração, tá? Cacau, obrigado. E a nação também agradece a você por tudo que fez. Não, tem que me agradecer nada. Eu faço parte dela. Só sou um membro. Só um membro de 50 milhões, só isso. Obrigado, Beijo, Cacau. gente. E em um jogo com teor decisivo e que muitas vezes é resolvido nos detalhes, o Flamengo construiu um grande resultado aqui no Maracanã, mas a gente sabe que ainda não tem nada resolvido. Como é que você avalia esses primeiros 90 minutos com um Flamengo que conseguiu ter o protagonismo na partida? Os 100 minutos, na verdade, porque normalmente tem um acréscimo. Ele fez um grande jogo. Fez 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, 2 extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. Tite aqui, boa noite, Kleber. Marcos Martins, do canal da KCRN. Eu queria te perguntar, Tite, por mais que o Bruno já tenha dado a explanação dele, eu queria te perguntar sobre outras situações da arbitragem que foram determinantes no jogo também. Como, por exemplo, a demora do Palmeiras para repor, né, as saídas de bola com o goleiro Everton e a demora do Braulio também em implementar o cartão amarelo para lances ocasionais como esse. Em algumas situações também, o Palmeiras paralisando os ataques do Flamengo, interrompendo o fluxo do jogo, né, com as faltas. Por que essa postura tão distinta, na sua opinião, quando um jogo é correspondente ao Flamengo? Não me provoca, eu sou um ser humano, cara. Não faz isso, tenha direção. Não vou. Senão eu fico falando assim, dizendo, não vou falar, mas falo um negocinho. Eu tenho a direção toda, Bruno, com uma grandeza. Eu vou falar publicamente, Bruno, o que eu já disse numa reunião. Nós estamos tendo, a comissão técnica, a felicidade de ter um profissional, um executivo da tua grandeza, cara. Da tua grandeza. Tu não pede aquilo que não é teu. Tu não pede aquilo que não é nosso. Tu tens ética, tu tens moral. Tu passa isso para nós, no nosso dia a dia. Oi, Tite, Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. Eu vou fazer uma pergunta que eu queria uma explicação sua do sentimento que eu tive lá em cima, tá? Quando o Flamengo perdeu o Cebolinha, você opta, no caso, só tinha ele, que era o Luiz Araújo, para fazer a função ali, eu achava que em algum momento, durante o primeiro tempo, depois que ele entrou, você ia fazer com que ele jogasse lá na direita e trouxesse o Gerson para cá. Isso não foi feito e aí veio um intervalo. Aí eu achei que viria, não foi feito. Eu acho que isso teve uma explicação e você estava muito certo, porque o Luiz cresceu muito no segundo tempo e o time, enfim, como um todo, jogou da mesma forma como você já bem disse. Eu queria que você explicasse se teve exatamente esse motivo, para não ter, no caso, o Luiz ter atuado pelo lado de lá. E se para o sábado, você já conta com o Bruno. Você perdeu o Cebola e perdeu o Luiz, que está suspenso, né, contra o São Paulo. A decisão final ela é minha, porém eu partilho disso com a comissão técnica toda. E o Kleber pode falar porque foram eles que buzinaram para que permanecesse do lado esquerdo. E conta a história. Eu parabenizei o Luiz agora no final do jogo, dizendo para ele, tu joga muito, tanto na esquerda quanto na direita. Né? Ele teve a maior parte da carreira dele jogando por aquele lado, tem a facilidade de trazer para dentro, mas ele tem boas movimentações pelo lado esquerdo e hoje fez um gol e quase fez outro gol. E a gente, em determinado momento, ainda no primeiro tempo, a gente deixou que eles flutuassem mais, ele principalmente do lado esquerdo, para que o Ayrton atacasse esses espaços e depois podendo até trocar de lado com o Gerson, não em definitivo. E a coisa foi acontecendo assim, porque algumas movimentações que a gente fez começaram a abrir a possibilidade da gente chegar mais perto do gol do Palmeiras.
Quanto ao Bruno, amanhã ele treina, já treinou né, ontem, treinou hoje, e amanhã ele treina e possivelmente está liberado para o jogo. Mas vai depender muito do treino de amanhã. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória. Bruno Castanha. Desde que teve o sorteio, né, que saiu Flamengo e Palmeiras, todos os comentários são das duas principais equipes de investimento que vem ganhando título durante o ano. O que a gente viu no jogo de hoje foi um amplo domínio, né, do Flamengo, passando por cima do Palmeiras, na minha avaliação. Acho até que ficou barato para o Palmeiras. Como é que você avalia, né, cara, esse Flamengo tão consistente, essa evolução e esse nível de jogo, se tratando de um dos maiores clássicos da atualidade do futebol brasileiro? Obrigado. Eu começo não quantificando o dinheiro como qualidade, porque eu fui campeão com o Caxias e que o Ronaldinho Gaúcho, ele ganhava o que o Caxias todo ganhava durante um ano. E nós ganhamos de 3-0 do Grêmio e depois empatamos. Então, quantificação de dinheiro ela não determina a qualificação profissional. Senão o salário, a gente vê, o salário de cada um da imprensa, esse aqui é o melhor, esse aqui não é. Ou os salários dos técnicos, esse aqui é melhor, esse aqui não é. E até porque, dito nós somos o quinto investimento entre as 5. Então, o que tem são duas grandes equipes. Extraordinárias, com recursos técnicos individuais, com qualidade, com protagonismo individual, coletivo. O Abel fazendo um extraordinário trabalho. Tanto tempo, é fora dos padrões normais brasileiros fazer com tanto tempo, mexendo e trocando a equipe e ajustando a equipe. Então, o Flamengo mantendo a sua base é importante, trazendo, agregando profissionais que possam ter. O Bruno disse que tem engatilhado aí, ele, o presidente, eu acho umas contratações aí, eu acho que ele fala que 2. Né? E a gente falou da grandeza do Clássico e do Palmeiras, né? O Sampaio até falou recentemente. A gente, na nossa metodologia, trabalha todos os atletas, trabalha em cima do próximo jogo. Claro que agora mudou a competição, então a gente focou num outro tipo de competição, né? Focamos para esse jogo os pontos fortes, os pontos mais frágeis do Palmeiras, o trabalho em cima da nossa equipe, das opções que nós tínhamos, né, para esse jogo só sem a presença do Bruno. E aí vai seguir assim. Já temos um jogo muito em cima agora, que é um dia de descanso para quem jogou e recuperação, para poder avaliar o adversário, para trabalhar em cima, para ver quem tem condições de poder fazer esse jogo que já é no sábado, um jogo que vale muito, vale a continuação da nossa liderança na competição. Então, a partir de manhã nós já estaremos lá no Ninho, trabalhando para o jogo contra o São Paulo e esquecendo o Palmeiras por enquanto, voltar a pensar em Palmeiras a partir de domingo. Tite, boa noite. O Abel falou lá do outro lado que o Flamengo tinha o time full hoje. Ele se rendeu ao resultado, a atuação do Flamengo, mas questionou esse ponto da parte física. E a gente viu alguns jogadores desgastados aí nos últimos jogos, você vira e mexe fala disso. Como é que você pretende, nessa maratona de agosto, criar essa mobilização que a gente viu hoje aqui no Maracanã? O torcedor apoiando 90 minutos. Individualmente, acho que ninguém destoou assim, ninguém foi mal. E o conjunto sobressaiu muito também. Tem vários jogos agora para se ter essa pegada, né? Decisivos e do brasileiro também na disputa pela liderança. Como é que você tem conseguido administrar isso? Vai mais ou menos em cima do que eu falei. É trabalhar a recuperação dos atletas, é trabalhar as estratégias para o próximo adversário dentro da característica de cada competição e seguir trabalhando como a gente sempre trabalhou todos os atletas, todos que entram estão em condições. Hoje entraram até num tempo menor, né? Acho que a nossa primeira modificação foi com 35 por aí, mas todos que entraram nesse tempo deram a resposta importantíssima no jogo. Mantiveram o nível de marcação agressiva, mantiveram a velocidade para sair em contra-ataque. A gente teve a oportunidade, ainda após a última substituição, que foi a do Wesley, a possibilidade de fazer o terceiro gol. Então vai seguir dentro dessa linha, né? Sigo o relator. Oi, Tite, aqui. Relator. David Schaff, da Antenados da Jogada. Oi, Kleber. Bom, perguntar, já que vocês falaram, né, se vão chegar reforços agora para essa janela do meio do ano,
Acho que é inevitável a pergunta, né? E a pergunta que eu faria, vou fazer também, que ano passado você disse, não é o Tite que... Não é o Flamengo que tem que ter a cara do Tite, é o Tite que tem que ter a cara do Flamengo. Eu queria te perguntar exatamente isso, perguntar para vocês dois, se o Flamengo, se o Tite já tem a cara do Flamengo, se é mais ou menos assim. Porque eu perguntei para o Abel sobre as primeiras mudanças que ele fez no segundo tempo, que eu acho que abriram um pouco mais, né, o time do Palmeiras, e ele falou que não, quando o Flamengo fez o gol, o Flamengo recuou e fez o segundo gol, no caso, e teve as outras chances em transição. Então, não sei se você concorda e se o Flamengo já tem o contrário, né? O Tite já tem a cara do Flamengo. A minha esposa está me ajudando. Aliás, eu quero ir para casa porque ela não está legal, eu quero ficar pertinho dela. Ela está me ajeitando, ela está me deixando mais ou menos não bonito, que não vai ter jeito, mas pelo menos tentando ser a cara do Flamengo, sim, que é um orgulho muito grande. E a outra? A questão do gol, né? Da gente fazer o segundo gol numa transição, é que normalmente acontece dessa maneira, né? Quando tu faz o gol, o time se solta um pouco e a gente aparece mais oportunidades de contra-ataque. E a gente, em 2 oportunidades, quase fez o terceiro gol, né? Uma com o Luiz e outra com o Wesley. Mas é natural do jogo, o jogo é assim, os momentos do jogo são assim. Os reforços são com a direção. Boa noite. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Fred Gomes, do GE. Hoje foi um dia muito positivo, em todos os sentidos. O Flamengo jogou muito, a torcida muito feliz, mas teve uma situação triste para vocês que eu pergunto assim, como que é para vocês darem uma acalmada no Cebolinha, que ele saiu muito revoltado. Você faz um primeiro contato, faz um carinho nele ali, mas ele joga... se eu não me engano, a caneleira no chão, com a decepção de ter sido substituído aos 23 minutos. E outra pergunta que eu faço, assim, você diz, Tite, que não gosta de avaliar individualmente, mas hoje foi um dia que a gente, quando tem que dar aquelas notas no site, foi difícil de dar uma nota abaixo de 7, que todo mundo jogou bem. Dá para fazer uma análise, então, talvez coletiva, mas citando jogador por jogador, se você achar que vale. Obrigado, boa noite. Tu repetiu a conversa que nós tivemos dentro do vestiário. O padrão de atuação de todos os atletas foi em alto nível. Inclusive aqueles que entraram. E aí eu acrescentei, na hora da oração final, que não adianta achar que se vai fazer isso se não fizer no treinamento isso. Quando a gente eleva a competitividade leal no treinamento, a gente eleva o nível técnico do atleta, ele está mais preparado para ter esse desempenho. Então, treinar, excelência, ela é hábito. Tem que treinar forte. Se não treinar, não adianta. Não adianta. Então, esse é a situação final. Do Cebolinha, eu conversei com ele agora. No final do coisa, falei, digo, e aí? Ele, professor, foi na hora que eu dei o calcanhar, ele se embolou a perna, ele disse, tanto é que na sequência eu ainda consegui dar o passe. Eu digo, pois é, eu não vi. Ele disse, aí eu senti que estava embolado. Aí eu olhei para ele e digo, tu voltou a ser Cebolinha nesse jogo? Ele lamentou, eu disse, sim. Eu digo, o teu padrão de atuação estava... o padrão normal. Digo, força, vamos embora, porque a gente está, assim como foi o BH, que em momentos importantes aí ele vai estar, assim como daqui a pouco outros atletas possam ter essa necessidade, vão retomar. Ainda bem que a gente não tem mais ninguém machucado, não é só o BH? Só o BH. BH e de ter com saúde também. Que não está mais, né? Já recuperou, né? Vamos ver a condição dele amanhã e sexta-feira para o jogo de sábado, mas o que mais a gente sente é essa questão. O Cebola volta de uma lesão, faz uma sequência aí de 4 jogos, na intensidade que os jogos são disputados, né? E um em cima do outro é difícil, né? É difícil. Nosso calendário, enquanto não mudar o calendário do futebol brasileiro, vamos ter sempre, não só no Flamengo, todas as equipes perdendo os jogadores por esse tipo de lesão. É difícil. O Tite fala a gente treinar com a mesma intensidade, treinar com o mesmo padrão de jogo, mas às vezes é complicado. É recuperar, olhar o vídeo e fazer um treino com a intensidade e o volume lá embaixo. Diminuam os estaduais. Fica difícil. Dê mais espaço para os campeonatos importantes. Por favor, diminuam os estaduais. Não é retirar porque eu vou criar, diminuam as datas. Dê uma abertura melhor. E outras tantas que vocês falam. Ouçam.
o que a imprensa repercute, que quem tem a responsabilidade do comando vai ter o bom senso. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Eu Boa queria noite. perguntar, vocês citaram agora a mudança do time de acordo com o adversário. E a gente vê uma mudança muito grande na zaga, né? Nos últimos jogos. No final de semana foi Léo Ortiz e Davi Luiz, hoje foi Fabrício Bruno e Léo Pereira. Queria saber se essa mudança é de acordo com as características do Palmeiras, visando essas características do adversário, ou se vocês consideram hoje uma zaga titular do Flamengo, mesmo com todos os zagueiros tendo uma qualidade absurda que já foi citada por vocês antes também. Obrigada e parabéns pela vitória. Boa noite, é porque os 4 jogam muito. Sim, os 4 jogam muito. Não fala o quê? Jogam muito os 4. E você é repetitivo. Ontem eu vi o Iago jogando, também jogou muito. Na vitória 2-1 contra São Paulo. Iago jogou muito. E tem o Bahia na sequência. Mas foi pensando na característica do Palmeiras? Não, foi qualidade técnica e a gente vai buscando recuperação, estímulo, o jogo, sequência, que mais? São vários fatores que a gente não vai dizer. Mais duas aqui, mais duas. Brincadeira. Boa noite, Kleber, Tite, Rafael Morientes do Amazon Prime. Primeiro, Kleber, na entrevista pós-jogo com o Pedro, ele falou sobre, já pensando, projetando o jogo de volta, do gramado do estádio do Palmeiras. Queria que você falasse a respeito disso. E para o Tite, nossa transmissão enalteceu a partida individual do De La Cruz. E como você fez esse cara se sentir à vontade com essa camiseta, queria que, por fineza, vocês respondessem essas perguntas. Foi o mais fácil do mundo. Eu só viu que ele estava jogando no River, não precisa ter muita coisa, vai vir para cá, a direção que já... Aliás, a direção já tinha ido buscar, né, antes. Só nós damos um empurrãozinho quando a gente chegou assim, mas tem que vir o De La Cruz. Agora o Bruno vai trazer, vai dar tem duas. Ele e o presidente que estava ali, Marcos, não sei, estavam conversando lá sobre... É um importante duas retorno. contratações aí também, cara. Importante o retorno do De La Cruz, que ficou fora do jogo passado, até para recuperar um pouco. Estava Né? com os tendões todos machucados e não É. tinha condição nem de ficar no banco no outro jogo. E aí hoje Ninguém voltou. poupou. A gente não poupa. A gente, como é que o Vinícius falou? A gente cuida, né? Nós Cuida sem cuidamos e poupar. recuperamos. Né? E a questão do Pedro, o Pedro falou no outro jogo porque ele está fora de sábado. Senão ele não falaria. Eu acho que ele ficou pensando, a gente está pensando no São Paulo agora, não vamos pensar no outro jogo. Não tem como pensar no próximo jogo do Palmeiras, sem pensar no jogo do Brasileiro. A última pergunta. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela grande vitória. A gente vê um Flamengo que vive um grande momento. Líder do Campeonato Brasileiro, teve essa vitória boa hoje contra o Palmeiras, está na Libertadores classificado. E a gente vê uma setinha da equipe apontando cada vez mais para cima. Vocês acreditam que esse momento, já a partir de agora, o mês de agosto, muito pesado, é o momento que a equipe tem que mostrar aquele melhor futebol e o Flamengo hoje, apontando essa setinha para cima, ajuda a equipe a ter esse melhor desenvolvimento? E se esses resultados que o Flamengo vem somando, vem colhendo dentro do gramado, dá para colocar a equipe hoje aplicando talvez futebol mais competitivo, mais bem jogado do futebol brasileiro? Obrigado. Uma grande equipe, ela mantém um nível de atuação médio alto. Hoje vocês colocaram ninguém abaixo de 7, eu acho que vocês colocaram, né? Então ela teve de 7 a 9. Não, isso é uma grande equipe. E quando ela consegue repetir esse padrão, é uma grande equipe. Ela vai oscilar em alguns momentos, vai no Campeonato Brasileiro, vai oscilar. Sim, porque a exigência e a dificuldade ela é muito grande, mas você tem um parâmetro de atuação que ela te mantenha nesse nível. Nós falamos antes que ela é uma retomada, não é o pessoal que vem de fora, já entra para a retomada. É um processo. É assim. Ok, obrigado.